Jonas capítulo 4, a partir do verso de número 1, diz assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto o mal que anunciaste. Agora, Senhor, eu peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor então disse: Você acha razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas, no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que eu quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E você não acha? Feche os seus olhos. Senhor, essa é a sua palavra. E ela fala. Mas agora nós queremos pedir ouvidos para ouvir. Porque muitas das respostas que nós procuramos, nós já temos. Mas os nossos ouvidos não querem a resposta do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, quebra agora toda a dureza do nosso coração, toda a rebeldia que existe no nosso entendimento, toda a teimosia que existe dentro de nós, porque o Senhor fala, o Senhor direciona, o Senhor levanta. E nós queremos dar a resposta que o Senhor espera de nós agora. Por isso, a nossa resposta por fé, e por fé, é sim, Jesus. Fala, porque os teus servos ouvem. Em nome de Jesus, bendiga a Deus, glorifique a Deus, exalte a Jesus. Fala obrigada, Pai, e sente, toma o seu lugar. Perguntas. Eu não sei você, mas eu não gosto de todas elas. Às vezes o porquê, o quando, o como, o onde, de que maneira, faz sentido ou não faz sentido, é perturbador na cabeça da gente. Fala assim, não.
Quantas e quantas vezes nós deitamos na nossa cama, e sempre é de noite, né? Na hora que o estresse vem, o cortisol levanta, a luz apaga, a gente deixa o celular de lado, começa a metralhar na nossa cabeça um bando de perguntas. E se? Como? Quando? Perguntas, elas podem ser perturbadoras e nós não lidamos muito bem com certas perguntas, principalmente quando nós não temos resposta. E fala sério, gente, agora eu vou falar igual os jovens, fala sério. Na geração do Google, que lê até os meus exames de sangue e eu não tenho resposta. Como assim? Fala se você nunca fez um exame laboratorial, olhou sua taxa e digitou lá. Quanto que significa 5 ponto não sei o quê da taxa de glicose? E descobriu que você estava com câncer. Sofreu a noite inteira para o médico pegar e falar assim, não é nada disso, meu filho, a gente tem que olhar o seu quadro total. A gente brinca de ser Deus todo dia, né? A gente faz pergunta e quer a resposta na hora. Porque as lacunas que as perguntas deixam, elas podem ser perturbadoras. Mas sabe, muitas perguntas que a gente se faz na vida, a gente já tem a resposta e não está lá no Google, não. Tem muitas perguntas que pairam na nossa cabeça, que a gente sabe para onde que elas vão levar a gente, mas a gente não quer chegar lá. A gente não quer ir ao encontro das respostas que a gente já tem. Pastora, eu já tenho. Já. Todo domingo você se assenta nesse banco confortável, limpinho e cheiroso nessa casa, e muitas respostas do céu, em direção do céu, têm vindo sobre a minha vida e sobre a sua vida. A gente sabe o que fazer. Mas a gente gosta, às vezes, de ficar com as perguntas, apesar de serem perturbadoras, porque, na verdade, enquanto a gente se pergunta, a gente foge das respostas que a gente não quer, não é verdade? Não é isso que a gente faz? E por que isso é importante? Porque o livro de Jonas é um livro cheio de perguntas. Quando nós olhamos para a história de Jonas, o livro que só tem perguntas. Mas a maioria das perguntas do livro de Jonas giram em torno de uma resposta. Eu já sei. Eu já sei o que fazer. O profeta Jonas, então, nos ensina que muitas das respostas já estão na nossa mão e que todas essas perguntas que orbitam na nossa cabeça, elas têm um princípio primeiro e a resposta já está lá, mas a gente teima e não quer. O profeta Jonas, você conhece a história, é um profeta do Senhor, que fala da misericórdia de Deus para o povo de Deus. Mas um dia, Deus diz para Jonas, Jonas, eu quero que você vá a uma cidade chamada Nínive, pregar para eles e dizer da seguinte forma, o Senhor vai destruir essa cidade. Deus vai matar vocês por causa da maldade de vocês. Simples, né? Para um profeta acostumado a estar diante do povo, dizer a sentença de Deus é muito simples. Só que não. Porque justo Nínive era uma cidade que pertencia ao povo da Síria. E Jonas odiava aquele povo. Porque aquele povo, naquela região, se fortalecia. E quando um povo se fortalece, o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo. Todos que se fortalecem a partir da fraqueza de alguém. O pobre só é pobre porque alguém fica rico, certo? Nós só padecemos as coisas porque alguém está na escala superior. Alguém tem que descer para alguém subir, e era justamente o povo de Jonas que tinha que descer para os assírios subirem. E Nínive era uma cidade importante, justamente daquele povo detestável, daquela gentalha, daquela gentinha, que se eu pudesse, eu mesmo levava até o portão do inferno e empurrava para queimar lá. Nada novo debaixo do céu. Gente, profeta também tem raiva. E Jonas, então, foge. Deus dá uma direção para Jonas, é uma resposta. Deus diz para ele o que fazer. Vá e faça isso. E ele foge. Ao invés de ir para cá, Jonas faz o quê? Ele pega um navio e vai para Tarsis.
Entra naquele navio, ninguém me conhece, ninguém nunca me viu. Vou fugir da presença do Senhor. Quantas vezes, crente, a gente não foge da presença do Senhor? Mas sabe o que acontece? Deus manda uma grande tempestade. Deus manda uma tempestade muito forte que começa a balançar, e a chacoalhar, e a bater, e as ondas levantarem o barco aonde Jonas estava com um monte de gente que não conhecia ele e que ele não conhecia. Deus mandou um caos, porque tempestade significa isso, na vida de Jonas para chacoalhejar Jonas. E sabe o que Jonas está fazendo? Dormindo. Quem é que dorme com uma tempestade, gente? E uma das perguntas do livro de Jonas, que é muito importante, é uma que um daqueles homens apavorados, pensa, a tempestade, o que você faria? Eu chamaria Deus, eu chamaria minha mãe, o meu pai, os cachorros, pedir perdão por todos os meus pecados, ao mesmo tempo que eu corria jogando água para fora. Os homens correndo de um lado para o outro, e Jonas, um sono profundo. Até que alguém vê, pega ele, o que está acontecendo com você? E essa é a primeira pergunta. O que está acontecendo com você? Dormindo numa tempestade dessa? O que você tem pelo amor de Deus? O caos está na sua vida, na sua família, na sua casa, a sua empresa quebrou, o seu ministério se foi e você dorme. O que você tem? O que você tem, pelo amor de Deus? Jonas está então nesse momento profundamente dormindo de apatia, porque todas as vezes que nós fugimos da resposta que nós já temos, nós caímos num sono profundo e numa apatia. A vida bate, vem de Deus o problema, porque Deus permite as situações contrárias nos sacolejarem para ver se a gente acorda, para ver se a gente entende que é por esse caminho e não pelo outro, e a gente dorme. A gente dorme, porque tudo que a gente não quer é aquela resposta que a gente já sabe que Deus deu. Apatia total, entregue ao sono. Eu não consigo mais nem levantar. Vida leva eu. Só que assim como Jonas, quando as tempestades vêm por causa da nossa fuga das respostas que nós já temos, engano nosso achar que elas só vêm para a nossa vida, porque por causa de Jonas, aqueles homens estavam quase morrendo desesperados. O problema nunca é nosso, só. Os nossos problemas, as nossas escolhas, elas atingem, querendo a gente ou não, a vida de outras pessoas e até a vida de pessoas que não tem nada a ver com isso. Por isso que eles perguntam, o que está acontecendo com você? Clama a Deus. É um ímpio falando assim, vai orar em nome de Jesus, crente, ajoelha aí, faz jejum, faz oração, clama a Deus, por favor. Você sabe o que você tem que fazer, o que você está fazendo nesse marasmo, bota esse joelho no chão e clama. Alguém vai ouvir a gente, vai salvar a gente dessa furada. O que está acontecendo com você que não reage diante desse caos que a vida mostra que está tudo errado. Está tudo errado e vai piorar. Misericórdia! Mas era Deus piorando, Fábio. Quanto mais Jonas estava apático, mais aquele barco balançava. É literalmente aquilo, quanto mais eu oro, é ele mesmo. O que está acontecendo com você? Nisso, aqueles homens no sumo desespero, e era costume dele, lembre-se que são homens de religiões diferentes. Eles jogam sorte. Dadinho mesmo, gente. Eles fazem uns balacobaco lá para tentar descobrir quem é o culpado. Cai em quem? Porque não adianta fugir. Para nós, a gente pode até achar que a gente está se escondendo, mas para as pessoas é muito nítido que o culpado sou eu.
Jonas era o culpado daquele caos. E aí fica a segunda pergunta: o que foi que você fez? O que você arrumou? E Jonas diz: eu fugi da presença do Senhor. Eu sou hebreu, eu sou profeta de Deus, ele mandou eu fazer uma coisa e eu vim parar aqui. No meio. Gente, eu não sei você, mas eu me vi nessa cena, desculpa, vai. Olha, desencarnado. Se ele não te matar, eu te mato. O que você fez? Eu fugi. Não adianta a gente fugir das respostas que a gente já tem uma hora ou outra. A vida mostra para a gente e para as outras pessoas que o culpado do caos da nossa vida sou eu. Qual é o problema dos meus filhos? DNA. Genética. Todos os momentos de caos, de tribulação, de tempestade são provocados por nós. E muitas vezes, se não a suma das vezes, por causa da nossa obediência, a gente tenta fugir daquilo que Deus já está mostrando. O que foi que você fez? E aqueles homens ficaram atemorizados, com muito medo. Misericórdia. Pensa, crente do céu, o que foi que você arrumou? Você tentou fugir das mãos de um Deus que faz isso com você? Deus mandou essa tempestade e eu sei que é por minha causa. E as coisas podem começar a mudar quando eu reconheço que o caos da minha vida foi eu que criei. O caos da minha vida fui eu que criei. Jonas confessa diante daqueles homens e nisso vem a outra pergunta. O que fazer? O que a gente faz? E o próprio Jonas dá a resposta, porque você sabe o que fazer. Sabe. Jonas diz assim, me lança na água. Sem boia e sem bote, tá? Como a mulher do Titanic. Me lança na água. E aqueles homens pensam, ele é profeta, o Deus dele está arrumando essa bagunça toda por causa do negócio que ele não fez, a gente joga esse homem na água. Aí vai fulminar nós mesmos. Eles relutam em fazer isso com Jonas por temor. Jonas não tem temor hora nenhuma. Eles têm. Eles relutam fazer isso com Jonas e tentam arrumar outro jeito. E quando eles veem que não tem outro jeito, eles falam assim, Senhor, 1000 perdões. Quantas vezes você não fez? 1000 perdões. Se o Senhor me castigar, não me castiga, nem me leva, nem me mata por causa desse crente infiel. E eles jogam Jonas na água. Porque quando a gente provoca o caos, a maré só abaixa quando a gente se entrega ao caos que a gente criou. Não basta só admitir que eu criei. Eu tenho que afundar nele, lançar nele, porque ele é todinho meu. Todinho meu. Só quando Jonas é lançado na água, a tempestade cessa. O único jeito de acalmar certas tempestades na nossa vida é mergulhar no caos que a gente criou. E tem que ser de cabeça. Fui eu que criei essa tempestade todinha. Agora eu vou afundar nela. E quando ele cai naquela água, tudo acalma. Oh, glória, maravilha, pastora. É Deus de milagre. Aquele que confessa alcança misericórdia, aleluia. Só que ele está na água, sozinho. Sem bote, escuro. Ninguém por perto, no mar aberto. E agora? E agora? É justamente nesse e agora. Que os instrumentos indescritíveis da graça e da salvação de Deus aparecem para poder nos livrar dessa situação. Poxa, pastora, mas não bastava mandar um marinheiro bombadão com um bote salva-vidas, como no filme Top Gun. Ah, vocês viram, vai. Tinha que mandar um peixe?
Deus e os seus jeitos de salvar. Porque se Jonas ficasse imerso naquela situação, ele ia morrer. Se Deus deixar a gente imerso nos problemas que a gente criou, gente, a gente morre. Mas a graça e a salvação de Deus vem de maneira que a gente não entende, engole a gente. Mas é a salvação de Deus, gente. Porque por muito tempo, você fica aqui comigo, por muito tempo, eu falava, poxa vida, logo um peixe. Mas foi a forma que Deus usou para livrar Jonas daquela situação que ele criou. Porque foi dessa forma que Deus colocou Jonas dentro da barriga daquele grande peixe. E durante 3 dias e 3 noites, a pergunta não era, será que eu vou morrer? Quem dera se eu morresse. A pergunta é, quando eu vou morrer? Porque os dias, e você já se sentiu assim, parecem eternos. E eu me sinto imerso numa situação que eu já nem sei mais aonde começou e aonde parou, e a vida me leva aonde eu não quero ir. Jonas diz dentro da barriga daquele peixe que ele sente angústia, que ele não tem visão de absolutamente nada, que eu me sinto profundamente morto. Eu estou vivo de corpo, mas eu já morri há muito tempo. Ele se sente totalmente isolado do mundo, sem o apoio de ninguém, sem o amparo de ninguém, mas é ali, do jeito incomparável de Deus fazer as coisas, que Jonas faz uma coisa que ele não fez e deveria fazer e que nós deixamos de fazer sempre. Ele orou. Foi ali dentro. E pensa, naquele desconforto total. Porque estava ali ele, os outros peixinhos que a baleia comeu e tudo do sistema digestivo dela. Mas Deus sabe o quê? Que eu prefiro pular essa parte. É desconforto total. Sabe aquele sentimento de que nada tá bom? Onde eu tô, nada tá bom e comida é ruim, viver é ruim, o sol, tudo é ruim. Jonas ora e lembra que Deus é misericórdia e salvação. Que Deus ouve e que não são as profundezas das águas que limitam a voz de um crente chegar no céu. E que Deus sempre trabalha a favor e coopera de maneira incompreensível para aqueles a quem Deus ama. São jeitos indescritíveis de Deus, e depois de 3 dias e 3 noites, e 3, pense que não é só dias, é plenamente. Se você não consegue esperar, e parece uma eternidade, a hora que vai sair a inauguração daquela série que você deseja ver na Netflix, pensa você na barriga de um peixe. Aquele tempo que nunca parece que vai passar, mas é a mão de Deus me guardando do caos que eu criei. Eu preciso estar sozinho, eu preciso estar naquela situação para eu lembrar de quem Deus é. Até que a minha amiga aqui vomita, Jonas. Catarina ri horrores. Porque eu falo, Jonas era tão intragável que ela não suportou e vomitou um pó. Ela vomita, e vomitar é um símbolo de rejeição. Porque Jonas rejeitou a palavra de Deus. E ele sentiu na pele que ia ser rejeitado. Ela, daquele jeito. Ela vomita Jonas e aí Deus fala assim, vai. A misericórdia de Deus é grande, né, gente? Você pode bem dizer a Deus por isso? 1 segundo, vai. Deus é santo, vai. Vai e prega. E uma pregação que tinha um cronograma de agenda de 3 dias, né, amor? Virou um seminário de 1. Porque Jonas sai pela cidade, vocês vão tudo morrer. Oh, meu Deus.
E depois vocês falam que eu bato vocês. E vocês vão tudo morrer. Deus vai matar vocês. Porque vocês estão em pecado. A pregação mais curta da história é de Jonas. E o texto diz que os ninivitas, ouvindo aquilo, gente, em menos de um dia, eles se arrependem. Eles rasgam a roupa, vão fazer jejum animal, jejum cachorro, jejum gato, todo mundo vai ficar com fome. Quem sabe Deus se arrepende desse mal e nos livra. E eles clamam a Deus de profundo coração. Jonas, o profeta, não clamou a Deus imediatamente, mas o ímpio, quando esteve diante daquela realidade, clama imediatamente. Olha a lição de Jonas. Eles clamam e sabe o que acontece? Deus perdoa, gente. Aleluia, Deus perdoa. E no texto que nós lemos, diz que Jonas ficou aborrecido e com raiva. E ele vai no alto de uma colina. E senta para esperar, para ver o que Deus vai fazer com a cidade, porque vai que Deus me atende, que né, esse povo vive. Jonas fulminou Nínive com os olhos. E queria que eles pegassem fogo, virassem churrasquinho do céu. E ele estava muito aborrecido e Deus fala com Jonas, porque mesmo no nosso pecado, na nossa rebeldia, Deus é misericórdia, Ele fala com a gente. E Ele diz assim, faz sentido isso aí que você está sentindo, meu filho? E ele, eu vou ficar aqui, igual um crente pirracento, até o Senhor fazer aquilo que eu quero. E Deus manda, Deus é lindo, uma planta crescer, fazer uma sombrinha no coquinho de Jonas. Jonas se alegra. E no outro dia Deus manda um bicho para comer a planta. Sabe aqueles momentos de felicidade que você acha que Deus te abençoou e no outro dia o negócio faz assim... A conta encheu, a conta... E Jonas fica irado de novo, aborrecido. Eu quero morrer! Igual o Didi Bocó dos Trapalhões, só faltava fazer assim. E Deus diz para ele, é razoável isso que você está sentindo, Jonas? E Deus faz uma última pergunta no livro de Jonas. Aí é Deus que faz. Os homens perguntam para ele no início o que você tem, o que você fez, e Deus faz uma outra pergunta. Você acha razoável isso que você está sentindo, Jonas? Você está com dó de uma planta que você não plantou, você não trabalhou por ela, você não a fez crescer, ou seja, é graça minha na sua vida. E você não acha que eu deveria ter misericórdia daquele tudo de gente que eu criei? Deus está tratando dos seus profetas. Porque muito mais do que usar a gente, Deus deseja também tratar a gente enquanto Ele usa a gente. Não basta ser profeta e dizer assim, diz o Senhor, ser profeta é ter o coração de Deus, e Jonas não tinha. Ele pregava e gostava da misericórdia quando era para o seu povo, mas quando era para aquele que ele não gostava, não era. Ele não queria falar. Ele não tinha esse coração. E Deus, através da planta, faz Jonas sentir o que ele sente. Olha, quando eu criei vocês, eu fiquei tão feliz. Pensa o coração de Deus quando criou a gente. Sonhou, é igual o pai fazendo enxoval do bebê, gente. Filhinho lindo, vai chegar, vai alegrar a casa. E ele se perde. Você fica com dó da planta e não fica com dó até dos animais que eu criei. Deus deixa Jonas sentir o gostinho do coração dele, mas Jonas permanece aborrecido. Porque eu não sei se você já chegou a reparar, mas o livro de Jonas não tem final. Sabe aqueles filmes que você assiste e leva susto o filme inteiro e na hora que você vê, acabou? É o livro de Jonas. O livro de Jonas começa com perguntas e termina com perguntas e pronto. Não diz, e Jonas se arrependeu, e Jonas rasgou as vestes, Jonas chorou, e Jonas morreu de fato, Deus deixou ele ser comido do bicho, enfim. Não fala nada do que aconteceu com Jonas. E aí fica a interrogação. Mas a pergunta que o autor de Jonas quer fazer quando deixa esse vazio
da interrogação no final do livro de Jonas, não é que eu e você pergunte, e o que foi que aconteceu com Jonas? Porque se fosse interessante a gente saber, e importante, o que aconteceu com Jonas, ele tinha colocado lá, você concorda comigo? Mas não era. Porque não é essa a pergunta. Essa interrogação que fica no final do texto é: e você, Jonas, que tem fugido das ordens que eu já dei? Porque o silêncio do texto de Jonas grita, mas ela não grita sobre Jonas, grita sobre a minha vida e sobre a sua. Porque estrategicamente esse ponto de interrogação foi deixado para que eu me pergunte, e eu? Que já sei o que eu tenho que fazer, mas eu fujo da presença de Deus. Que eu prefiro dormir enquanto o caos atrapalha a minha vida. Que eu sei que eu sou culpado de tudo e eu. Essa é a terceira grande pergunta do livro de Jonas. E eu? Porque, assim como Jonas disse várias vezes, e ele disse isso para Deus, sabe por que eu não queria pregar para Nínive? Aí, versão Família Bagley 2025. Porque o Senhor é coração mole. Eu sabia que se o Senhor anunciou a destruição, se eles se arrependessem, o Senhor ia voltar atrás. E eu não queria. Eu sei. Você sabe. Por isso que a última pergunta é: e você? E por isso, eu tenho uma última pergunta para você. Agora ela é minha. Quem deseja experimentar o instrumento de salvação de Deus na minha vida e na sua vida, por mais louco que seja, para que nós possamos cair em nós. Porque se você deseja, se coloque de pé, porque nós vamos orar.